tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Começando hoje com quase 2 horas de atraso a nossa live de reflexão bíblica, trazendo hoje o tema sobre o falar em línguas estranhas, ou sobre o falar em línguas. Espero que você acompanhe, se possível, com a sua Bíblia aberta nas passagens que vou anunciar esta reflexão. Como disse, começando com quase 2 horas de atraso, por falta de internet. Eu estou usando os dados móveis do celular por respeito a você, para tentar não deixar hoje sem a live, né? Mas, na verdade, essa transmissão pode não ficar tão boa, porque a qualidade dos dados móveis é muito inferior à da fibra, né, que eu tenho utilizado normalmente. E hoje somente pelo Facebook, e mais tarde estará também disponível no YouTube, ok? Então vamos lá. Achando aqui o nosso texto. Gostaria de começar a nossa reflexão de hoje com uma leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Mas antes quero aqui fazer algumas perguntas que podem suscitar a sua curiosidade, a sua atenção e a facilitar na sua compreensão. Quando a Bíblia fala de línguas estranhas, outras línguas, variedades de línguas, e língua dos anjos, está falando da mesma coisa? Vou mostrar que o termo grego, a palavra grega que deu origem a cada uma dessas palavras é diferente, então são coisas diferentes. A outra pergunta: falar língua estranha, como eu vi numa igreja pentecostal, ainda é para hoje? O líder da minha igreja disse que não é, que foi só para o tempo dos apóstolos, porque não tinha a Bíblia toda ainda, então ela era um sinal, mas agora já desapareceu, cessou. Os dons espirituais cessaram lá no tempo dos apóstolos. São os cessacionalistas, que creem na cessação dos dons. Eu creio nos dons espirituais, só que a minha igreja não crê. Como é que fica? Eu posso falar em línguas estranhas lá? Até o final espero que você tenha uma resposta bíblica para isso. Outra coisa, eu devo mudar de igreja porque eu gosto de língua estranha e lá não aceita? Ou então eu não gosto de língua estranha, aquilo me dá assim uma coisa, uma inquietação. Eu gosto de uma igreja bem calminha. Então vamos ver se falar línguas estranhas é bíblica e para quando e onde. Então quero inicialmente dizer a você que aquela expressão outras línguas, glossolalia no grego, a língua original do Novo Testamento, lá de Atos 2, 4, ocorre apenas ali no Novo Testamento e significa falar idiomas da terra. Só que você não aprendeu, você está falando uma mensagem de Deus em língua árabe, por exemplo. Uma pessoa que fala árabe está presente, ela entende aquela mensagem na língua dela, só que você não aprendeu e nem você entende. Você só falou. Entendeu? A gente vai ver esse evento uma única vez, Atos 2, a palavra é glosso, variedades. Línguas, lália, variedades. Então são línguas em variedades, várias línguas, vários idiomas da terra. Em Atos 2 foram pelo menos 16 idiomas, porque haviam 16 diferentes nações, etnias presentes lá naquela festa judaica. Agora, por favor, Atos 10, 44. Aqui está acontecendo uma reunião, bem-vinda Édula, na casa do centurião Cornélio, aquele romano que temia o Deus de Israel. E
pelo relacionamento com judeus, eu imagino, a Bíblia não diz, ele se tornou um homem temente ao Deus de Israel. Ele fazia esmolas, jejuns e oração sem ser crente. Tem crente que não faz nada disso, né? E Cornélio recebeu a visita de um anjo do Senhor que lhe disse: manda a Jope buscar a Pedro para ensinar o restante que você precisa entender. E ele mandou seus emissários a Jope, uma cidade, sei lá, 40 quilômetros de distância. E Pedro veio, e com algumas pessoas também com Pedro. E aí está tendo a reunião. Cornélio fala assim: olha, todos nós estamos aqui para ouvir o que Deus te mandou falar. E Pedro começa a pregar. Naquela reunião familiar na casa de Cornélio. Haviam muitas pessoas ali. Ele era um homem importante, tinha uma família numerosa, criados, serviçais, agregados. E diz assim o verso 44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Como é que Lucas, que escreveu esse texto, pôde saber que o Espírito Santo desceu? Como é que os que vieram com Pedro puderam entender que o Espírito Santo desceu sobre eles? Se não tivesse havido uma evidência física, exterior, fosse como eu aprendi lá nos primórdios da minha fé, com todo respeito, que essa experiência ela é imperceptível, é invisível, não é acompanhada de nenhuma evidência física. Mas a resposta está no verso 46. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas. A palavra aqui agora é xenoglóssia. A outra que ficou lá em Atos 2 é glossolalia. Não confunda com essa aqui. Essa aqui agora é outra língua. É a língua estranha ou desconhecida no sentido de ser estranha. Não é conhecida por ninguém. É xeno, estranha, diferente. Glóssia, língua. E louvarem a grandeza de Deus. Isso é o que eles faziam naquela língua estranha. Louvavam a grandeza de Deus, magnificavam a Deus. Como também lá em Atos 2 foi a mesma coisa, só que era outra manifestação do mesmo Espírito, para ser um sinal, para mostrar a universalidade da igreja, que é para toda nação, para toda tribo, língua, povo e nação. Ok? Bem-vinda, Luzia Rodrigues. Então, queridos, nós não podemos confundir essas duas expressões. Outras línguas, línguas estranhas, língua dos anjos. São coisas distintas. Então vamos lá. 47. Estas pessoas, disse Pedro, receberam o Espírito Santo como nós recebemos. Como foi que Pedro recebeu? Lá em Atos 2, com glossolalia. Outras línguas. Mas foi falando também, não é? E agora Pedro diz, como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Ninguém proibiu. Houve um lindo batismo daqueles que receberam a palavra, receberam o Espírito Santo, receberam a Jesus na casa de Cornélio. Se Cornélio era um judeu prosélito, que é alguém que não era da nação de Israel e se converteu ao judaísmo, do tipo bom, zeloso, dedicado, Paz do Senhor Xará, irmão Paulo Araújo. Imagine agora cristão, cheio do Espírito Santo, consolidado na palavra do apóstolo Pedro. Cornélio deve ter se tornado um excelente cristão, uma influência com a sua posição militar de centurião. Ele comandava uma centúria, 100 soldados, tinha grande respeito dos judeus, se tornou uma bênção, né? Então observe que na casa de Cornélio aconteceu esta evidência física inicial, exterior, do falar em línguas estranhas, como manifestação, como prova de ter recebido o Espírito Santo. Agora a pergunta é, se alguém não falou língua estranha, ela não tem o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo já veio para ficar, ele já está aqui com a gente. Mas estamos falando de receber uma experiência diferente da salvação. Na salvação nós já temos o Espírito Santo.
Ninguém vai a Cristo para ser salvo, vem a Cristo para ser salvo, sem o Espírito Santo. É Ele que convence. E é Ele que sela também com a sua própria presença a nossa relação com Deus. Mas aqui estamos falando de uma experiência para a vida cristã, uma ferramenta de oração, de adoração e até de proclamação do Evangelho. Ok? Vamos para o capítulo 19 de Atos. Eu mencionei o 2, fomos para o 10 e agora vamos para o 19. A cidade é Éfeso, uma das 4 mais importantes cidades do Império Romano. E Paulo chegou ali e já encontrou crentes lá, cristãos. Ele diz, Atos 19:1. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. O bom é que o Espírito Santo sabiam que eles existiam, né? Foi o Espírito Santo que atuou neles, levando a receber a Cristo. Mas eles não sabiam disso. Normal. Num tempo de escassa pregação, escasso ensino, uma criança também não precisa fazer um curso para nascer. Ela só precisa nascer e ter consciência que existe, né? Se eu nasci, eu penso, logo existo. Ela não tem que entender, eu nasci por tal processo de fecundação, fertilização, e depois de embrionário, depois feto, e agora um bebê e tal. Não, ela não precisa saber disso. Ela nasceu e pronto. Aqueles cristãos também eram cristãos, tinham aceitado a Cristo, mas não conheciam mais pormenores da doutrina bíblica. Então chega quem? Que bênção! Paulo, o doutor da igreja, o apóstolo das nações. E eles responderam: nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Fomos batizados no batismo de João Batista. Aí Paulo explica: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Bem-vindo, Eduardo Souza. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus, quer dizer, no batismo da ordem do Senhor Jesus, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28:19, o próprio Jesus ensinou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como foi Jesus que ordenou esse batismo, disse que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Como? Como que se sabe que o Espírito Santo veio sobre eles? Então começaram a falar em línguas estranhas, xenoglóssia no grego, e anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Então observe, glossolalia, línguas variadas, várias, e agora xenoglóssia, línguas estranhas, desconhecidas. São coisas diferentes, em lugares diferentes, por pessoas diferentes. Ninguém os ensinou a falar nessa língua. Ninguém ficou soprando no ouvido deles. Repete comigo e falando lá alguns fonemas que a gente já tem até de memória, que geralmente fazem parte das línguas estranhas. Não, isso não é bíblico, não é permitido, não é lícito, não é decente e nem tampouco necessário. Porque quem fala línguas estranhas fala pelo Espírito Santo. Vamos para 1 Coríntios 14. Outra passagem também, outro texto do Novo Testamento que está relacionado com esse tema. Paulo pergunta, aí eu vou ler dos versos 26 ao 28. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, ou quando vos reunis, na nossa reunião, o que a gente faz? Aí Paulo diz, um tem salmo, o outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Língua. É claro que Paulo não se referia a esse órgão do nosso corpo relacionado com a fala, com a mastigação, etc. Ele falava
de xenoglossia, é a palavra que aparece na língua original do Novo Testamento nesta passagem. 1 Coríntios 14, 26. Xenoglossia, grave essa palavra. Xeno, estranho, diferente. De onde vem, por exemplo, xenofobia, medo do diferente, do estranho. Só que aqui é xenoglossia, língua, falar, conversação estranha, desconhecida. Faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete, se alguém falar em língua desconhecida, xenoglossia. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Sou eu que estou falando, não, é Bíblia, é o apóstolo Paulo. E fale consigo mesmo e com Deus. Observou que ela fazia parte de uma reunião da igreja cristã? E cessou? Onde diz que cessou? Nenhuma parte diz que cessou. A história diz que cessou, a Bíblia não. Eu gostei muito do comentário do reverendo Nicodemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, daqui de Goiânia, da 68, lá no centro, quando ele mencionou, ele perguntado sobre isso, ele diz, olha, a história diz que cessou, mas o texto bíblico não diz que cessou. Então, conquanto que seja exercido no modelo do ensino de Paulo, aquele sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, tipo de concílio, entendeu que não deveria ser proibido, embora não fosse habitual, praticado. Não é antibíblico, porque nenhuma parte diz que cessou. As línguas estranhas, a xenoglossia. A glossolalia, sim, aconteceu lá em Atos 2, e você não vê outra menção a esse termo grego, glossolalia, variedade de línguas, idiomas da terra. Mas a xenoglossia, a língua desconhecida de adoração, oração ou proclamação da palavra, quando há intérprete, não cessou. Paulo diz, que fazeis quando vos ajuntais? Isso aqui já foi uns 35 a 38 anos depois de Atos 2, de Pentecostes. E era prática da igreja. Quando você estuda a data dos livros da Bíblia, as pesquisas. Então, o que falar em línguas? Mas antes eu quero mencionar que a Bíblia fala que falar em línguas é um dom dado por Deus para edificação pessoal. Eu não vou falar línguas estranhas para você, para te edificar, não. Se você se emociona com isso, isso é emocional. Se você se impressiona ao ouvir alguém orando em línguas estranhas e acha que a oração é mais forte, que Deus está mais presente, que aquele irmão ou irmã é mais espiritual, isso só revela que você é bastante criança ainda, não é tão maduro na fé. Porque, na verdade, os recursos da oração não dependem desse fator emocional, místico, tá? É fé. Agora, as línguas estranhas, xenoglossia, fazem parte da oração? Sim. As línguas estranhas, xenoglossia, pode ser orada, cantada ou falada. Pode fazer parte até de um louvor, uma música. Pode fazer parte de uma fala. Pode fazer quando tem interpretação e vira uma profecia, né? Uma proclamação de uma mensagem. E pode fazer parte da oração, porque você ora direto a Deus e a Deus fala de mistério. Ninguém o entende, nem os anjos. Por isso ela não é a língua dos anjos. Porque se ela fosse a língua do céu, a língua dos anjos, como muitos pregadores pentecostais afirmam, então os anjos a entenderiam. Mas em 1 Coríntios diz que ninguém o entende. Não é quase ninguém, é ninguém o entende. Mas a Deus fala de mistérios. Então, só Deus entende. É uma linguagem codificada, encriptada, para usar a linguagem das comunicações modernas, que só Deus entende. E o meu espírito manda aquela mensagem a Deus, encriptada. Esse encriptado é por minha conta, né? Só para fazer uma analogia e você entender melhor. De maneira que Deus o entende, mas ninguém mais. Compreendeu? Tem proveito? É um dom dado por Deus. Deus não dá um dom
sem proveito, para a gente fazer brincadeira, chocarrice, meninice, baboseira. Não, Deus não é disso. Deus não é Deus de confusão. Tudo de Deus tem propósito. O que é falar em línguas? Pode ser duas coisas. Pode ser glossolalia, Atos 2, aconteceu ali. Depois não há outros registros bíblicos disso, embora tem registros históricos de uma reunião que tinha uma pessoa estrangeira e alguém muito simples que não sabia aquele idioma falou naquele idioma e a pessoa ouviu e aquilo foi um sinal porque ela ouviu alguém que não sabia sua língua falar de Deus para ela na sua língua. São relatos, não Bíblia, tá? Bíblia não vai aparecer de novo, só vai aparecer de novo agora xenoglóssia, que é uma língua que ninguém conhece, são sons sem um sentido aparente, são palavras que ninguém entende, não tem dicionário de língua estranha, não tem curso de língua estranha. Bem-vindo, Irlan Macedo, Deus abençoe. Não tem curso de língua estranha, porque é recebida, não é aprendida. Não é ensinável e nem aprendível. Porque é algo que é de Deus. O que vem de Deus, ele vem, um dom, ele vem pronto. Deus não manda o material para a gente fazer, não. Ele dá. É claro que ele pode ser desenvolvido por causa da nossa limitação. E que serve para orar, para cantar ou para falar. Irmã Nice Gomes, Deus abençoe também, boas-vindas. Quem fala em uma língua estranha, xenoglóssia, normalmente não entende o que fala. Se não tiver ninguém para interpretar, que pode até ser ela mesma, que também tiver o dom de interpretar. Aí, juntando a fala desconhecida com a interpretação, se torna conhecida e vira uma mensagem, equivalendo ao dom da profecia. Ok? A Bíblia diz que podemos orar em língua hoje, como já adiantei, não tem nenhum texto da Bíblia que diz que cessou. A questão é a questão da ordem. O tempo e o modo, como diz lá em Eclesiastes, que o sábio conhece o tempo e o modo. Mas o tolo, ele precipita, ele ignora o tempo, ignora o modo e faz uma coisa certa ficar errada. É quando acontecem as meninices, as faltas de ordem no culto, o chamado reteté, que não tem, é um termo do candomblé, da umbanda, que não tem nada a ver com Bíblia, com cristianismo. Não vamos confundir as coisas, vamos olhar o que é central, o que é foco, o que é essencial de vida cristã no ensino bíblico. É isso que nos convém, é isso que nos interessa. Ah, mas vai ser chamado de frio ou não pentecostal? Na Bíblia nós não somos chamados nem de pentecostal. A Bíblia fala dos dons, da atualidade dos dons, pentecostal, igreja pentecostal, doutrina pentecostal. É um termo, é uma nomenclatura mais ou menos recente, de menos de 200 anos, para se referir a um grupo de pessoas que creem e praticam, na atualidade, os dons espirituais, tal como começou a se manifestar lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Por isso que pegou Pentecostal, que é uma festa judaica que nós nem comemoramos. Não tem a ver conosco. Mas o termo pentecostal tem a ver com os pentecostais no sentido de sintetizar um conjunto de práticas que lembram que nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Ok? Mas ser pentecostal não é dirigir um culto só com língua estranha, não é ir para o terminal de ônibus, para o hospital, para o presídio, para as ruas falar em língua estranha para o povo. Isso não é ser pentecostal. Ser pentecostal não é só pregar gritando, babando no microfone, desculpa a expressão. Não é só falar com a voz rouca, modificada. Isso tudo está relacionado à emoção e a estilo, e não a conteúdo bíblico. E o que língua estranha tem a ver com isso? É que às vezes alguns têm forçado a barra, pensado que a igreja só estará realmente numa dimensão de adoração se falar línguas estranhas. Que pregador que não fala língua estranha é frio, é gelado. Que se ele pregar muito emocionado e a igreja não falar língua estranha, é porque a igreja não está recebendo. Mas observe o ensino de Paulo.
se você não recebe o ensino de Paulo, é porque você está acima dele na ordem das coisas. Paulo diz que preferiria falar à igreja 10 palavras na língua que a igreja entendesse do que 1000 numa linguagem que a igreja não entendesse. E a língua estranha, ela é estranha, a igreja não entende. Entende, pastor, quando eu falo, o povo começa a falar junto. Isso é fator emocional. Isso não é doutrina bíblica, tá? E a língua dos anjos, pastor? Bom, a Bíblia só menciona em 1 Coríntios 13, 1, uma única vez, nunca mais vai falar nisso na Bíblia, a língua dos anjos. E na verdade Paulo nem está mencionando ali, o foco não é falar de línguas, ele está falando de amor. Ele disse, ainda que eu falasse, não quer dizer que ele fala. Falasse aí está no pretérito passado imperfeito, né? De quem não fala. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ou seja, uma língua dos seres angelicais e dos seres humanos, ou seja, tivesse uma capacidade imensa, que são quantos idiomas na Terra? Entre idiomas e dialetos, mais de 4.700, segundo uma pesquisa que eu fiz. Alguns falados por algumas poucas dezenas remanescentes de uma tribo, mas é uma língua diferente de todas as outras do mundo. Paulo diz, se eu falasse tudo isso e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, eu não seria nada. Então a ênfase é o amor, não é língua. E daí dizer que a língua dos anjos são as línguas estranhas que o crente ora a Deus, é um desatino. Veja que Paulo explica que quem fala em línguas estranhas, xenoglóssia, ora a Deus em xenoglóssia, a Deus fala de mistérios porque ninguém o entende. Se fosse a língua dos anjos, os anjos entenderiam. Concorda? Além do que a Bíblia não diz que é a língua dos anjos. Ok? Mas o que é a língua dos anjos? A Bíblia não diz. Não tem uma doutrina, uma concordância doutrinária na Bíblia para explicar o que é a língua dos anjos. Paulo apenas cita de passagem, talvez até usando só da liberdade de expressão. Agora, os anjos têm uma língua e se comunicam? Óbvio que sim. Qual? Não sei, você não sabe, ninguém sabe, porque a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, não sabemos. E se não sabemos, não devemos afirmar. Concorda? Paz do Senhor, irmanice, e todos os que estão acompanhando aqui a nossa live, hoje bem mais tarde, né? Irmã Eide também já presente conosco aqui, lá de Bruxelas, aí já é noite, né, irmã Eide? O Paulo Araújo. Vamos em frente. Então o que Paulo queria dizer com a língua dos anjos? Isso que já expliquei. Que se ele falasse, mas não tivesse amor, ele quer aqui mostrar a excelência do amor fraternal, a superioridade deste dom, que também é um dom de Deus, acima de todo outro dom, porque qualquer coisa no reino de Deus, na obra de Deus, no seio de uma igreja local, no âmbito de uma igreja local, tudo que não for feito em amor, não terá uma validade real. Paulo escreveu, todas as vossas obras sejam feitas em amor, inclusive a manifestação dos dons espirituais. Sobre o falar em língua, xenoglóssia, existem 3 acepções, elas aparecem de 3 formas no Novo Testamento. Falar em línguas, falar, verbalizar, orar em línguas e cantar em línguas, ok? É tudo a mesma coisa, apenas uma apresentação diferente do mesmo produto. Falar em línguas, Paulo diz que a Deus fala de mistérios, ninguém o entende. Orar, ora em línguas, ninguém o entende, fala a Deus. Quando ele fala e é interpretado, equivale à profecia, uma proclamação de uma mensagem de Deus. E cantar, a pessoa está sob êxtase, numa condição mais estática, né? E ela então canta em línguas estranhas. É uma adoração, tá? É uma adoração.
Ah, mas eu não entendo, mas Deus entende, ela está cantando é para Deus. Então eu vou lançar um CD para vender por aí, um CD de músicas em línguas estranhas? Não, Deus não ouve CD. Isso é para gente, e gente precisa ouvir na língua que ela entende. É até muito sem propósito quando alguém aqui no Brasil vai gravar um CD e põe na faixas em inglês, em francês, em italiano, sendo que o CD vai ser só aqui mesmo, né? Então, a pessoa pode até gostar, mas a maioria não entende. O foco é levar a palavra de maneira que seja entendida. E os dons do Espírito Santo estão aí justamente para isso, para ajudar e não para confundir, não para complicar. Então, terminando, irmãos, você pode falar assim, o líder da minha igreja não concorda com língua estranha para hoje. Eu mudo de igreja, ou eu sufoco esse desejo em mim. Olha, isso é uma coisa para você resolver, cada um esteja convicto disso, lembrando que isso não é o pilar central da vida cristã, tá? Mas o fato é o seguinte, é bíblico, é para hoje, a Bíblia não diz que cessou. Paulo era antipentecostal? Não, de forma alguma, nem ele e nem eu. Mas olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 18. Dou graças ao meu Deus, que falo em línguas, xenoglóssia, mais do que todos vós. Aí eu já ouvi alguém falar assim, não, Paulo falava idiomas da terra. Ele era um homem muito culto, muito instruído, ele falava vários idiomas. É mesmo, ele falava, mas não é disso que ele está falando, senão ele teria usado a palavra glossolalia, variedades de idiomas da terra. Mas ele usou aqui a palavra grega xenoglóssia, língua estranha. Ele disse, em palavra mais clara, eu dou graças a Deus porque falo línguas estranhas mais do que todos vocês, aí de Corinto. E nem por isso eu estou me colocando acima de ninguém. E no verso 4 do mesmo capítulo ele diz, o que fala em línguas, xenoglóssia, línguas estranhas, edifica-se a si mesmo. Então, irmãos, eu vou ser convidado para ministrar numa igreja, e eu tenho duas opções, ou eu vou me preparar na Bíblia, um tema para proclamar aquela igreja na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, mesmo que seja como falo aqui nesse tom compassado, e a igreja vai entender, e anos depois vão lembrar daquela palavra, talvez ainda como ocorre comigo, ou eu vou pegar o microfone, fechar os olhos e falar línguas estranhas 30, 40, 50 minutos, pôr o povo para falar a língua estranha, e terminou, ninguém aprendeu nada, ninguém recebeu nada concreto que fica, que a mente seja frutífera para elaborar aquela mensagem e trazê-la para o dia a dia. Esta é a questão, por isso que Paulo escreveu, faça-se tudo decentemente e com ordem. É o que diz 1 Coríntios 14, 39 e 40. Portanto, irmãos, porque isso é para crente, né? Procurai, eu tenho que procurar. Então é algo que deve despertar o meu interesse, eu tenho que me interessar, porque eu vou procurar. Não é o dom me achou, é eu achei o dom. Procurai com zelo profetizar, que é anunciar a palavra. E não proibais falar línguas, xenoglóssia, língua estranha, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então você pode orar, você pode falar, você pode cantar em línguas estranhas, língua xenoglóssia, desconhecida, mas é algo entre você e Deus, portanto que seja mais reservado quando você está sozinho ou quando a igreja está num momento de oração. Não é para interromper a pregação para isso, seja você o ouvinte ou o pregador. Não é para ganhar a oportunidade para cantar um hino e ir lá para frente para falar línguas estranhas, sabe? Não é para transformar um culto evangelístico num culto de línguas estranhas, porque o ouvinte que está ali, que não conhece o evangelho ainda, ele não vai entender. Ah, mas diz que a língua é um sinal. É a glossolalia, lá de Atos 2, foi um sinal naquele dia. E é claro também que quando fala em língua estranha, as pessoas atentam, porque algo diferente está acontecendo. Mas ninguém converte por língua estranha. Ninguém é santificado por língua estranha. A Bíblia diz que somos santificados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Língua estranha não é atestado de santidade, não é parte obrigatória
do culto na hora da pregação. E também Paulo diz, olha, mesmo que quando tiver intérprete, ela equivale a uma mensagem, a uma pregação, fala em 2, quando muito 3, mas tem que ter intérprete. Eu espero ter contribuído para a sua compreensão nesse tema. Se você pensa diferente, eu quero só te perguntar, você pensa diferente por quê? Quais são as suas fontes? É a influência da sua experiência, do ensino de pessoas que também compartilharam suas experiências, mas até onde a experiência pessoal está acima da palavra de Deus? Nunca, nem aqui, nem em lugar nenhum. A palavra de Deus está acima de toda experiência pessoal, além do que eu acho ou do que eu penso. Primeiro, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa tarde. Eu quero convidar você agora para um momento de oração. Glória a Deus. Parando para orar. Querido Pai Celestial, eu oro agora pela saúde do irmão Demétrio, do pastor Zumar, da irmã Rosa. Eu oro pela saúde da minha mãe, por minha saúde, por toda a minha família, Senhor. Eu oro agora pelos que estão enlutados nesse tempo de pandemia, Senhor, pelos que estão desempregados, sem renda, ou mesmo desanimados, desigrejados. Ó Deus, ajuda, fortalece a cada um. Entra, Senhor, com a tua mão forte e poderosa sobre a vida de cada um nesta hora, nesse cair da noite, ou já noite em algumas partes do planeta. O Senhor que não dorme e nem dormita, acode agora, Senhor, e fortalece a fé e ajuda os passos de cada um. Da irmã Eide na Bélgica, Simone na Holanda, o Sebastião em Portugal, o pastor João Alcides na África, em Moçambique, Senhor. Oh Deus, eu oro agora, Senhor, pelos que estão nos Estados Unidos acompanhando essa live. Oh Deus, um país que está sendo novamente atingido por uma segunda onda da pandemia. Oh Deus, tem misericórdia, estende tua mão poderosa, Senhor. Que não falte trabalho, renda, proteção para os teus servos aí, oh Deus. Também eu oro pela nossa nação brasileira. Vem, Senhor querido, estender tuas mãos e nos dar livramento, nos dar socorro, Senhor. Também eu oro por todos os que receberam esta palavra nesta tarde, noite, manhã, ou que vão recebê-la ao depois. Que o teu Espírito Santo as ajude a compreender com clareza, conforme está nas Escrituras. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos o coração, nos prepara para o teu reino. No nome de Jesus, amém, graças a Deus.